Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar falando sobre as atividades práticas profissionais. A partir do manual do aluno, clique em Portal de Estágios e APP, Atividades práticas profissionais, seleciona o curso. No caso, continuaremos falando de engenharia de computação. Se clicar aqui, vai aparecer os regulamentos para cada uma das modalidades. Hoje nós vamos falar sobre atividades práticas em trabalhos voluntários. As atividades práticas em trabalhos voluntários, elas podem ser desenvolvidas desde que o aluno trabalhe numa área relacionada à sua formação na Univesp. Os trabalhos voluntários, eles são caracterizados por trabalhos não remunerados, sem vínculo empregatício, desenvolvidos em uma organização ou em uma empresa que possua um CNPJ. Esses critérios para a validade do trabalho voluntário são parecidos com os que já foram explicados no vídeo anterior. As atividades têm que ser relacionadas com a temática do curso do aluno. A data de início das atividades não pode ser anterior à data de ingresso do aluno na Univesp. As empresas precisam ter um CNPJ. Cada empresa no qual o trabalho voluntário for realizado, essa empresa deve preencher e assinar uma declaração formal, contendo a sua qualificação, a identificação do aluno, relatar a quantidade de horas de serviço realizadas, informar a data do início e explicar quais foram as atividades prestadas pelo aluno. Clicando aqui, vocês encontram um modelo deste documento, tá? A carga horária máxima que o aluno pode desenvolver como trabalho voluntário é de 200 horas. A carga excedente a essas 200 horas, ela não será validada, tá bom? Não existe carga horária mínima, porém, é importante dizer que se o aluno não realizar 200 horas de trabalho voluntário, ele deverá complementar as horas até chegar às 200, que é o número de horas que ele precisa ter em APPs, tá bom? Ele deve usar em outra modalidade, por exemplo, certificações extracurriculares, ou então em horas excedentes de estágio obrigatório. Para a validação dessas horas, novamente, o aluno deve criar um PDF único. Este PDF deve ser submetido no SEI, o portal do aluno, e deve ter a seguinte estrutura: identificação do nome do aluno na capa, RA, data de ingresso na Univesp, identificação da empresa, nome, CNPJ, endereço, e-mail, telefone. O aluno também deve ter uma declaração da empresa na qual ele atuou como voluntário. Na capa, deve conter escrito o relatório de atividades práticas profissionais com trabalhos voluntários, certo? A estrutura desse relatório deve ter uma introdução, deve ter a apresentação da estrutura organizacional da empresa, quais foram as atividades desenvolvidas, as conclusões, o que o aluno aprendeu nesse estágio, como que ele pode se melhorar enquanto profissional a partir desse estágio, e as referências bibliográficas utilizadas. Lembrando que o aluno faz a postagem e ele deve esperar 20 dias úteis para obter o resultado, certo? E o aluno deve acompanhar isso no SEI. Agora, tem uma outra modalidade, que é a validação de horas excedentes de estágio obrigatório. Nesta modalidade, como que funciona? Quando o aluno for solicitar o estágio obrigatório, ele já deve contemplar a carga horária que ele vai utilizar como horas excedentes de estágio. Por exemplo, se o componente de estágio do aluno é de 200 horas e ele quer usar as horas excedentes de estágio obrigatório integralmente para a APP, o aluno deve solicitar 400 horas de estágio. Lembrando que essas horas variam de curso para curso, tá, pessoal?
Então, o que o aluno deve fazer? Ele faz essa solicitação, contempla essas horas a mais. Aí, durante o desenvolvimento do estágio, o aluno tem uma ficha de presença, né? Do comparecimento dele do estágio, que a concedente assina. Essa ficha tem carimbo. E o aluno também produz um relatório. Essa ficha de presença, ela pode ser utilizada também para as APPs, desde que nessa ficha esteja discriminado qual que é a parte que o aluno vai utilizar para APPs, tá? Que são as horas excedentes. O aluno deve fazer um relatório separado para utilização dessas horas como as APPs, tá bom? Explicar o que foi feito a mais do que o estágio obrigatório. E o aluno também deve postar isso como um PDF único no portal do aluno e deve ter a seguinte estrutura. Lembrando de colocar o nome, o RA, a data na capa. E o aluno deve colocar estágio obrigatório excedente como o título, ou relatório das atividades práticas profissionais na modalidade estágio obrigatório excedente, tá bom? Aí o aluno desenvolve o relatório, ele anexa também neste relatório a ficha de presença, lembrando que ela tem que estar assinada e carimbada pela concedente. Após a submissão do documento, o aluno precisa aguardar até 20 dias úteis para sair o resultado, tá bom? Então é isso, pessoal.